Como que a Ana Lúcia, pesquisadora, né, e com esse senso de justiça apurado e que deseja direito e vai para letras, como que a transgressão para se tornar uma mulher referência na UFMG, ao ponto de se tornar reitora, começa? Como é que começa essa história? Porque tem uma pesquisa que está por trás disso, tem uma simpatia, tem uma empatia com esse tipo de perfil que define a professora Ana Lúcia. Eu acho que tem, inclusive, a ver com uma visão de mundo, com uma proposta de vida, com a maneira como eu me entendo no contexto do meu microcosmos, né? Todos os temas que eu escolhi estudar como pesquisadora tiveram a ver com a questão de direitos das chamadas minorias, que às vezes são maiorias quantitativamente, sim, mas tem posição, né, de minorias, tem direitos negados, estão em situação de exclusão. E eu sempre procurei trabalhar com a ideia seguinte: tudo que eu estudava significava o quê ao ser transferido para a vida real? Eu usava muita expressão em inglês, so what, que é o nosso, e daí? Isso significa o quê? Implica o quê? Né? Uhum. Então eu estudei questões como as viajantes europeias do século XIX que vieram ao Brasil e publicaram diários de viagem. Essas mulheres eram duplamente transgressoras, porque a viagem era um espaço do masculino e a escrita na esfera pública também. Então elas transgrediam ao escrever e publicar e transgrediam ao viajar. Então elas se viam numa situação um pouco, vamos dizer, esdrúxula e contraditória. Uhum. Elas, por um lado, estavam transgredindo e, por outro, tinham de fazer concessões que pudessem gerar aceitabilidade dos textos produzidos por elas. Uhum. Então, tinha de ser uma transgressão bem administrada. Uhum. E eu acho que, de uma certa maneira, foi isso que eu fiz. Eu acho que eu transgredi administrando bem. Por exemplo, na minha gestão na reitoria, a UFMG se tornou a universidade brasileira com o maior número de patentes. Uhum. Título que a gente alternava com a Unicamp. Para a senhora chegar ao reitorado, a senhora passou por outras instâncias da UFMG e teve que fazer a gestão inteligente dessa postura transgressora, de se colocar, de entrar nos espaços com muita competência, evidentemente, porque a mulher não consegue, ainda mais nesse período que a senhora esteve à frente dos processos. Antes de chegar na reitoria, a senhora passou por outras instâncias de gestão da UFMG, sim, com sem vários dúvida. Projetos. Eu trabalhei sempre muito no nível do departamento e da Faculdade de Letras. Eu fui da comissão que criou e implantou o doutorado em Letras e Literatura Comparada. Uhum. Eu fui da comissão que eu fui a primeira coordenadora do doutorado em Literatura Comparada, em Letras, né? Ao lado do doutorado em Linguística, que tinha outro coordenador. E a gente trabalhou sempre procurando inovar na criação de periódicos, inovar na participação da UFMG e da Faculdade de Letras no cenário da política acadêmica brasileira. Por exemplo, eu fui presidente do comitê do CNPq de Letras e Linguística. Eu sempre tive muito clara a noção de que ou aquelas pessoas mais inovadoras, empreendedoras e acadêmicas fariam a gestão no campo da política institucional e da política acadêmica nacional, ou essas pessoas fariam, ou seríamos dirigidos por pessoas com menor capacidade. Uhum. Então, eu sempre percebi que as articulações políticas eram importantes. Tive uma participação muito grande na fundação da Abrali, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada. Participei de várias gestões. Então, eu sempre entendi que essa política acadêmica global ela era necessária. Eu fui representante na SBPC, eu fui representante da SBPC, naquele comitê de políticas institucionais criado pelo governo Lula, coordenado na época pelo Tarso Genro. Sim. Eu fui suplente da representante da SBPC. Eu sempre procurei realizar congressos internacionais da Faculdade de Letras, entendendo que nós precisávamos pôr o nosso curso no mapa nacional e internacional, para que não fosse tudo Rio e São Paulo.
como sim, era sim. anteriormente. E conseguiu, né, professora? Porque o curso de Acredito que letras conseguimos, da entre UFMG, todos, né? O sim, nosso curso hoje é um curso referência. 7, é uma Sim, 7 referência, na que é a CAPES. nota mais alta da Sim, CAPES, é uma sim. referência. Então, eu sempre tive essa noção muito clara. E aí, gradualmente, eu fui me encaminhando para a área de gestão. Eu fui pró-reitora de pós-graduação na gestão, parte da gestão do reitor Cid Veloso. Nesta gestão, nós fizemos um projeto pioneiro de autoavaliação da pós-graduação da UFMG, que gerou uma transformação extraordinária, né, nos nossos cursos e na forma como eles se situavam nacionalmente e internacionalmente, um aumento muito grande nos nossos conceitos mais altos na CAPES. Foi um projeto pioneiro, até hoje me chamam para falar sobre ele, tantos anos depois. Depois eu fui pró-reitora na gestão da reitora Vanessa, né? Sim. E depois eu continuei indo, entrando de cargos de gestão, mas sempre mantendo a parte acadêmica, e finalmente fui vice-reitora com o professor César Sá Barreto e reitora. Eu me lembro que quando eu fui sair da reitoria, nós tínhamos construído 25 prédios, não só os prédios do Campus 2000, o projeto iniciado na gestão do reitor César, mas muito consolidado na minha gestão e ampliado, e também prédios administrativos, fizemos vários, recuperamos os prédios antigos, recuperamos os prédios históricos da UFMG, como o de Diamantina, o Instituto Casa da Glória e outros prédios históricos, recuperamos a reitoria, que havia perdido a beleza da época em que ela foi construída pelo arquiteto Eduardo Guimarães, é uma referência na arquitetura modernista mineira. Nós liberamos o saguão, a artista Yara Tupinambá restaurou os painéis, e nós catalogamos e recuperamos toda a coleção de artes da universidade, mas também criamos licenciaturas para a formação de professores indígenas e criamos doutorado em artes. Na mesma sessão no Conselho Universitário, nós aprovamos a licenciatura para professores indígenas e o doutorado em artes. E eu fiz constar de ata que eu achava que naquele dia a UFMG, de fato, havia honrado o seu lema de infundir vida nova e que ela tinha se tornado plenamente uma universidade. Como é que a gestora Ana Lúcia Almeida Gazola conseguiu, assim, é muita coisa num período, em curto período, porque a senhora construiu muito prédio. Isso dá um trabalho danado, porque o gestor está sempre, né, sob a ótica do fiscalizador. E a senhora, inclusive, recebeu uma homenagem justamente porque conseguiu promover muito dentro da estrita legalidade, da liceidade, e que é a marca do seu perfil, né? Essa seriedade, esse rigor, essa escorreição jurídica. Como que foi? Como que a senhora conseguiu? Em primeiro lugar, eu aprendi algo com o então secretário de Planejamento, Antônio Anastasia, nosso colega da UFMG. Numa visita que eu fiz a ele como vice-reitora para tratar de algum assunto, eu vi um painel atrás da cadeira dele com os projetos estruturantes de Minas Gerais. E eu pedi que ele me explicasse, e ele me disse que ele acompanhava diretamente os eixos estruturantes. E eu não acreditei, ele de costas para tal placa enorme, eu comecei a perguntar, e o projeto tal? Ele dizia, fulano é o coordenador, está em tal lugar, tem tais problemas, e está avançando assim, assim, assim. Depois de eu perguntar uns 3, eu desconfiei que ele conhecia todos, e eu utilizei uma metodologia similar quando eu me candidatei a reitora. Nós fizemos um plano de trabalho com eixos estratégicos. E uma das minhas maiores alegrias foi ter cumprido todos. Eu fazia reuniões periódicas, conjunto com o vice-reitor, Marcos Borato e toda a equipe, e nós acompanhávamos esses eixos estruturantes das nossas ações. Um deles era obras no campus, outro era o aumento das vagas no turno noturno, particularmente nas licenciaturas. Nós aumentamos 25%, e assim por diante. E no final da minha gestão, eu tinha construído mais de 25 prédios. Sim, isso é uma coisa que para mim, assim, que era um portento naquela época, né? Sim. E nós fomos à CGU, na sessão aqui de Minas Gerais, eu fui agradecer os apoios, né?
a perspectiva construtiva que eles tinham, preventiva, que eu acho que é como os órgãos de controle devem agir. E lá chegando, eu recebi uma homenagem que eu não esperava. Estavam todos lá, que haviam convivido comigo nos meus 4 anos de gestão, me ofereceram um café da manhã maravilhoso e me entregaram uma placa, me felicitando pela competência e lisura da minha gestão. Eu não conheço outro reitor de universidade pública brasileira que tenha esse documento de competência e idoneidade para mostrar. É claro que eu recebi com humildade, porque não era eu, era toda uma equipe, o Conselho Universitário, o CEP, o coletivo da universidade. Eu costumo dizer que se o reitor representar bem a universidade e não atrapalhar os professores, está ótimo. Mas já é uma grande coisa, porque, na verdade, a universidade acontece nas unidades e nos departamentos. Mas se o reitor, além de representar e não atrapalhar, ainda desbravar caminhos, criar instrumentos, articular parcerias, pensar de forma estratégica e inovadora, sem dúvida nenhuma, a universidade vai ter um grande crescimento. E eu acho que essa é a história dos nossos reitores e reitoras. Cada um, à sua maneira, contribuiu para esse enriquecimento da universidade com toda a comunidade acadêmica. E aí a reitora, quer dizer, termina o seu reitorado, assim, de uma maneira com aplausos, porque não só de 2006. em março de 2006, não é só por méritos técnico-intelectuais, mas também pelo rigor com o qual sempre conduziu, né, o reitorado e com a inclusão desses perfis, porque é óbvio que um líder tem que ter a intuição e a perspicácia de trazer para a sua equipe pessoas que vão dar conta de executar o projeto. Porque a metodologia é muito rígida, né? A metodologia é pensada pela senhora. E aí é óbvio que você não passa por um reitorado tão, tão aplaudido sem uma trajetória a posteriori. Aí a professora Ana Lúcia é convidada e vai exercer funções na Unesco. Como que foi isso? Você fez um concurso? Como é que foi, professora? Eu fiz um concurso, uma das dimensões importantes do nosso reitorado, e foi liderada pela atual reitora, a professora Sandra Regina Goulart Almeida, foi a questão das relações internacionais. Sim. A UFMG era uma universidade, vamos dizer, do interior. Uhum. E a partir daquele nosso reitorado, tanto do reitorado do professor César quanto do meu, e posteriormente, a universidade colocou o pé no mundo. Ela, por um lado, se interiorizou. Nós demos muita força ao nosso campus de Montes Claros, inclusive criamos lá os primeiros 2 mestrados na linha que divide Belo Horizonte do norte de Minas. Os 2 primeiros mestrados que houve foram da UFMG, do hoje Instituto de Ciências Agrárias, e também nós fortalecemos muito Diamantina, o Festival de Inverno foi para Diamantina, fortalecemos a área de geologia lá, trabalhamos muito com as fazendas veterinárias. Então, nós sempre pensávamos que a universidade tinha de ter um pé no interior e um pé no exterior. Uhum. Ou seja, ela tem de ser uma instituição do seu lugar e do seu tempo, mas para que ela responda de maneira estratégica às questões locais, ela tem de ter horizontes internacionais. Sim, tem que se universalizar. E esse movimento entre a internacionalização e a interiorização talvez tenha sido uma das coisas mais lúcidas que nós tenhamos feito. E, ao mesmo tempo, nós pensávamos na dualidade que se complementava de excelência e de relevância. Sim. Nós não podemos ser uma universidade brasileira se nós não formos relevantes para Minas Gerais, para Belo Horizonte e para o Brasil. Mas a nossa relevância tem de partir como um desdobramento da excelência. Sim. Nós não podemos nivelar por baixo e a relevância tem de ser o outro lado da excelência. Então, esses foram os motes do nosso plano de gestão. Na
comissão aqui do Estado, da nossa Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a gente redigir o decreto, eu convidei o professor Nívio Ziviani. E uma coisa que o professor Nívio coloca, assim, sempre com muita veemência, é que no Brasil, para você conseguir a captação de recursos para pesquisa, você tem que dar tantas garantias que você mata o pesquisador. Lógico. Porque é como se você já tivesse em perspectiva o resultado da pesquisa. E se você já soubesse o resultado, não haveria ali pesquisa. Não precisava pesquisar, não pesquisa. A que se deve isso, professora, pela sua experiência? Essa desconfiança com a classe, essa desconfiança da universidade, essa desconfiança de que estamos indo para laboratórios ou para sala de aula para nos endinheirarmos, quando na verdade não é. O professor normalmente tem uma vida frugal, ele consegue a duras penas construir um patrimônio. De onde que vem? Quer dizer, é óbvio que nós não estamos na nossa carreira como empresários. Nós não estamos, o capital não é o nosso principal, o nosso principal valor, o lucro. De onde que vem esse ranço? Não, eu acho que vem do atraso brasileiro. O Brasil é um país atrasado. É atrasado ainda culturalmente, é atrasado em termos das visões mais progressistas. Aqui no Brasil a gente mata o mensageiro. Alguém avisa que nós estamos tendo um problema ambiental e você demite a pessoa ao invés de enfrentar o problema ambiental. Sim. E isso é uma coisa de atraso cultural, de atraso científico, né? O Brasil é um país maravilhoso, com enormes possibilidades, né? Eu quero estar aqui, contribuir aqui a minha vida toda. Tanto que morei fora e quis voltar para o serviço público, para o trabalho público, né? Porque eu acredito nisso. Eu acredito, primeiro, que temos imenso potencial e, segundo, que só a educação nos levará a dar concretude a esse potencial. Mas o Brasil ainda é um país de baixo nível educacional, de baixo nível cultural no geral da população. Uhum. É culpa da população? Não, é culpa das políticas públicas que não são consequentes, sistemáticas, sistêmicas. Não continua. O Brasil realmente é um país que parece um paciente na UTI, é assim. Um dia você tem investimento, outro dia você não tem. Isso mata a pesquisa. Sim, é uma concepção de política de governo, ao invés de política sem continuidade. de Estado. Não é? Porque a política de não Estado... Não há política de Estado. É sempre política de governo. Olha, eu considero que o subdesenvolvimento tem algumas características. Uma delas é a corrupção endêmica. Nem precisamos falar sobre isso. Espero que estejamos começando a virar essa página. Outra é o corporativismo. É dentro dos setores públicos você tratar o interesse do seu grupo como sendo superior ao interesse da coisa pública, da res pública. E o terceiro é a descontinuidade das políticas. E o Brasil padece dos três males. Se nós não conseguimos que haja punibilidade para que acabe a corrupção, e dicas de passagem, que existe tanto no setor público como no setor privado. Sim. E precisa haver responsabilização, precisa haver punição, não podemos continuar nesse quadro de ação entre amigos, de nepotismo, de privilégios, né? Nós temos privilégios no legislativo, nós temos privilégios no executivo, nós temos imensos privilégios no judiciário. Sim. E o Brasil precisaria rever essa cultura de privilégios que vem desde a corte e a implantação do sistema monárquico no Brasil, que foi um sistema de nepotismo, que foi um sistema de privilégios, e nós sabemos de concessões, de capitanias hereditárias. Sim, sim. Esta é, infelizmente, a nossa história política. A senhora já sofreu algum tipo de limitação, assim, de constrangimento? A senhora já sofreu mansplaining, por exemplo? Alguém querer explicar o que a senhora estava dizendo, mesmo a senhora tendo toda essa competência, todo mundo conhecendo? O que te incomodou, né, na posição de mulher, enquanto mulher, durante toda essa trajetória maravilhosa, brilhante que a senhora vem trilhar? Olha, eu acho que ser mulher na gestão é algo absolutamente precioso, porque a gente sabe realmente trabalhar com muita paixão. Um dos pró-reitores que participaram da minha gestão, o professor Edson Correia, disse que eu tinha conseguido criar uma equipe, transformá-la num grupo, que eu tinha juntado um grupo de pessoas, transformado em uma equipe e depois em uma turma. Porque eu sempre acreditei que na interação entre as pessoas, com o lado afetivo, emocional, nós conseguimos, se formos verdadeiros líderes,
fazer com que cada um dê o melhor de si. E eu acho que a mulher tem muito esse lado. E a gente faz isso com muita paixão, com muita dedicação, com muito afeto. Não temos medo do carinho, não temos medo de chorar, não temos medo de recuar e mudar e fazer uma correção de rumo. Nós não temos a arrogância que vem, às vezes, de uma situação masculina. Sim. É próprio, o homem precisa ser o forte, o homem precisa ser o provedor, o homem precisa ser aquele que tem todas as respostas. Nós mulheres não. Tanto que há um livro sobre as minhas viajantes, minhas do século XIX, em que a pensadora inglesa, que também era viajante, dizia o seguinte: os homens andam, fazem a viagem procurando o objetivo final. As mulheres olham para os lados, então elas enxergam o que está acontecendo. E disse que se o homem tiver sensibilidade, ela diz, para entender o que está acontecendo no contexto, certamente é porque a esposa ou a irmã estão com ele para ajudar. Que e eu ótimo. me lembro de duas frases que me marcaram, né? Esta do Edson, em que ele disse que eu peguei um grupo, transformei numa equipe depois de uma turma, e também uma outra, quando eu me candidatei a reitora, um colega me disse que eu não poderia ganhar a eleição, porque todo mundo na universidade sabia que de vez em quando eu chorava. Ah, que ótimo. E eu respondi a ele o seguinte: pois olha aqui, eu acho que é o contrário. Eu acho que eu vou ganhar a eleição exatamente porque a universidade me conhece e sabe que às vezes eu choro, porque o choro é o melhor de mim. Porque é sinal que eu consigo responder à realidade como ela é, ao sofrimento que está em todos os lugares, aos sonhos das pessoas e aos meus, e aos sonhos que coletivamente nós criamos nas instituições. Então, chorar é muito bom, porque você chora ou de alegria, ou de tristeza, ou por compaixão. E todas essas dimensões são parte da nossa natureza humana. Eu não trocaria em nada ser mulher por ser homem. E eu tenho absoluta certeza de que ser mulher me fez ser uma melhor gestora, com capacidade de escuta, com capacidade de retroceder e corrigir os erros, com uma humildade. Eu sou muito incisiva, isso pode parecer arrogância, mas na verdade eu não sou uma pessoa arrogante, Não. mas tenho vários outros defeitos. Mas eu sou uma pessoa que realmente sente empatia, e empatia exige manifestação de sentimento. E eu fico muito feliz por ser mulher e, como mulher, ter ocupado os cargos que eu ocupei e tê-los exercido à minha moda, com tanta gente e da melhor maneira que eu consegui. Gente, que força, hein? Que força essa mulher, que força extraordinária.